Capítulo de número 21, primeiro versículo, apenas a frase final do versículo diz assim a palavra de Deus: como tinha falado. Na Revista e Corrigida, tradução Revista e Corrigida, está aqui. Essa não é a Revista e Corrigida, é NVI essa versão NVI? É NVI. A NVI está como tinha prometido. Na Revista e Corrigida, quem tem a Revista Corrigida? Tá, como tinha falado. Quem tem a linguagem de hoje? A linguagem de hoje está de acordo com a sua promessa. E a revista e atualizada o que lhe havia prometido. Então o que o texto quer salientar aqui, é que Deus ele faz promessa e ele cumpre suas promessas. Glória a Deus. Amém. Amém. Esse texto bíblico, como eu disse ao princípio, é um texto muito conhecido de todos, aqueles que amam a palavra de Deus. E fala sobre um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento e de toda a Bíblia Sagrada. Estou falando da figura da pessoa de Abraão. Abraão, que é tão admirado e tão importante, que ele vai receber 2 títulos: pai da fé e amigo de Deus. Abraão, que é tão importante a sua figura, o seu personagem, que ele é admirado pelas 3 principais religiões monoteístas, que adoram só um Deus na terra, a saber, o judaísmo, a mais antiga de todas, o cristianismo, a qual nós fazemos parte, e o islamismo, a mais nova das 3 religiões monoteístas. Tamanha a importância de Abraão. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, região entre rios, que floresceu, nasceu próximo do rio Eufrates, do grande rio Eufrates. Quando falamos da Mesopotâmia, quem tem um pouco de conhecimento histórico, sei que estou falando de pessoas aqui que têm um conhecimento vasto, e quando eu falo de conhecimento histórico, quem estuda um pouco a origem, a cultura da Mesopotâmia, a religião da Mesopotâmia, vai saber que os habitantes da Mesopotâmia adoravam, segundo os historiadores, a 4.000 deuses na Mesopotâmia. Então era uma região, eram habitantes politeístas que adoravam a vários deuses. Estava aqui antes o texto, esse texto aqui, Josué 24:15, você pode conferir ele na íntegra na sua Bíblia. Dá para entender, através desse texto, Josué está falando aqui em Siquém. No final de seu ministério, Josué está falando para as 12 tribos de Israel reunidas em Siquém, esse texto aqui. Dá para se entender aqui que a família de Abraão eram idólatras. Porque Josué vai dizer assim, olha só o que ele vai dizer na íntegra, esse texto é só a parte final do versículo, mas eu vou ler na íntegra o versículo, Josué 24:15. Olha só o que Josué vai dizer: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio. Essa expressão além do rio é o grande rio Eufrates, Mesopotâmia. Ou seja, os pais, aqueles que formaram a nação, Terá e Abraão, a princípio eram idólatras. É isso que Josué está falando. Então o pai de Abraão, Terá, era idólatra, e possivelmente Abraão também era. Só que reza a lenda, a tradição diz que Abraão ele viu os inúmeros deuses de madeira, os deuses feitos por mãos humanas que seu pai tinha, e Abraão não quis adorar, quebrou, destruiu e não quis adorar, porque ele sabia que o Deus que criou os céus e a terra não podia ser aquele Deus em pau, de madeira, de pedra. Aleluia. Então a história de Abraão muda no capítulo 12, porque diz a Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis que Deus apareceu para Abraão e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, escute isso, Abraão era um homem que tinha uma posição social, era um homem que tinha posse, e Abraão ele vai renunciar ao conforto do seu lar para passar a ter, desde esse momento, uma vida nômade. Abraão, eu poderia pregar sobre as virtudes de Abraão, mas eu quero salientar apenas uma delas. Abraão era um homem de altar. Altar fala sacrifício. Altar fala de renúncia. Não há cristianismo verdadeiro sem altar.
Não há cristianismo verdadeiro sem renúncia. Todo lugar que Abraão ele ia, ele levantava um altar. Existe um momento em que ele vai levantar um altar. Quem conhece a Bíblia sabe disso que eu vou falar agora. E ele levanta um altar entre Betel, que significa casa de Deus, e entre Ai, que significa lixo. Abraão não escolheu viver no lixo do pecado. Ele escolheu viver a sua vida, oferecer a sua vida no altar de Deus. Amém. Amém. Agora no capítulo 15 do livro de Gênesis, Abraão tem 75 anos. Quantos anos Abraão tem? 75. E Sara um pouco mais jovem, garota ainda, tinha 65. Quantos? 65. Abraão me pensava que não ia ter filho que descendia dele. E era comum naquela época, na cultura daquela época, o servo mais velho, ele herdar a herança do seu senhor. E ele pensou, Eliezer, o Damasceno, vai ser meu herdeiro. Mas Deus falou, não vai ser Eliezer. Eu vou dar um filho para você, Abraão. Aleluia. E ele vai vir através de Sara. Deus fez uma promessa no capítulo 15 do livro de Gênesis. Só que Abraão e a Sara, eles cometeram um erro que eu e você cometemos. Pergunte qual? Pergunte qual? Qual? Está fraco, irmãos. Pergunte mais. Qual? Nós somos impacientes. Deus promete algo hoje, nós queremos que se cumpra na hora. Mas escute isso e grave bem isso. Mas Deus não trabalha no Cronos, no nosso tempo. Deus trabalha no Kairos. Amém. Porque a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Amém. Então é no tempo de Deus que se cumpre. Glória a Deus. José, quando sonhou, tinha 17 anos. Quando ele vai se tornar governador do Egito, 13 anos. Quando o sonho vai se cumprir, que dos irmãos se dobrar, 37 anos. Ou seja, escute isso, levou 20 anos para seus irmãos se dobrarem, como no sonho que ele teve. Mas Deus cumpriu no seu tempo. Amém. Aleluia. Então Deus ele fez uma promessa para Abraão no capítulo 15. Agora escute isso. Do capítulo 15 do livro de Gênesis até o capítulo 21, são aproximadamente 25 anos. Quantos anos? 25. Abraão agora no capítulo 21, pastor Roberto, pastor Rubens, ele tem 100 anos. E a Sara um pouco mais jovem, garota ainda, 90. Mocinha. Você está pensando em desistir, que Deus não tem mais nada na sua vida com 50, 60, Abraão tinha 100. E a promessa se cumpriu na sua vida. Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Abraão com 100 e Sara com 90. Deus cumpriu a promessa, como tinha falado. Eu quero salientar aqui nessa noite a palavra promessa. O que significa a palavra promessa? Compromisso. Assumido de fazer algo. Quando o pastor Roberto me convidou, eu fiz um compromisso, que é estar aqui. Promessa é compromisso. Quem prometeu para você não foi o homem, porque às vezes o homem promete e não cumpre. Deus não é político corrupto lá de Brasília que promete algo e não cumpre. Não. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Aleluia. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Deus cumpre aquilo que promete. Amém. Escute isso. De Gênesis a Apocalipse, os senhores sabem mais do que eu, há inúmeras promessas. Se eu fosse pregar a promessa de Deus aqui, eu pregaria, começaria hoje, que é dia 6 de maio, e terminaria só lá em 2088, falando das promessas de Deus. Mas eu quero nessa noite salientar aqui, rapidamente, as promessas importantes de Deus para a sua vida. Quem quer ouvir? Amém. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. As promessas importantes de Deus para a sua vida. Agora, para eu sentir firmeza e continuar a entregar a mensagem de Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Amém. Vamos lá então, para a Bíblia, porque eu gosto de Bíblia. Abra a sua Bíblia se você trouxe ela. Primeira, a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. A maior promessa. Abra aí. Evangelho que escreveu Marcos. Vamos lá? Esta é a maior promessa, pastor Roberto. Aqui é chique, né? Se o pregador falar errado também, né? Vamos lá. Marcos,
Evangelho que escreveu Marcos capítulo 16 e versículo 16, a maior promessa que Deus fez para mim e para você. É Jesus falando, vamos ver? Quem crê e for batizado será salvo. Olha a promessa aí. Só que esta promessa, escute isso, tem uma condição, você tem que crer. Esse crer aqui implica ter Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Se você crê e for batizado, será salvo. Aqui está a maior promessa de Deus: salvação. Aleluia. Escute, vou falar uma coisa forte aqui. Jesus dá carro, dá casa, da esposa, olha só a linda esposa que o Senhor me deu, né? Glória a Deus. E a filhinha que veio, né? Amém. Deus é fiel. Só que guarde isso, grave e nunca esqueça. Jesus não morreu na cruz para nos dar carro e casa. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Amém. O resto é lucro. Amém. Bens materiais é lucro. O principal é essa promessa: ser salvo. Amém. Porque existe uma eternidade. Morreu sem Jesus, inferno. Porque eu ainda prego inferno, né? Morreu sem Jesus, inferno. Mas morreu com Jesus, céu, eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Pensa numa cidade linda do mundo, pensa. Paris. Quem já conheceu Paris aqui? Alguém conheceu Paris? Vamos lá. Vamos outra. Nova York. Alguém já conheceu Nova York aqui? Ninguém? É bonito, né? Nova York. Vem para São Francisco. Rio de Janeiro. Quem já conheceu Rio de Janeiro? Agora, abra a sua Bíblia. Romanos 8 e 18. Não tem Paris, não tem Londres, não tem Nova York, não tem Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O que Deus reservou para nós. Olha só o que Paulo vai dizer à igreja de Roma. Olha só o que Paulo vai dizer. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Glória a Deus. Aleluia. Agora, para completar esse céu, para completar essa mensagem, essa palavra, é de Deus, hein? O céu é um lugar lindo. É lindo? Sim. Mas é incompleto. É o quê? Incompleto. Pergunte por quê? Por quê? Por quê? Porque está faltando você. Aleluia. Quando você chegar lá, o céu vai ser completo. Amém. Agora vamos conferir mais um texto falando de salvação e aquilo que Deus reservou para nós. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2. O pregador, sim, é estudo bíblico? Não, eu gosto de pregar e provar na Bíblia. Aquilo que estou pregando, Deus está falando, quem está ouvindo a voz de Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9 diz assim a palavra: não subiu ao coração do homem. Olha só. Não subiu ao coração. São as que Deus preparou para os que não subiu. Nem Steven Spielberg, aquela imaginação fantástica. Nem George Lucas, nenhum cineasta, nenhum roteirista de Hollywood pôde imaginar o céu de glória que espera eu e espera você. Quem tem essa esperança? Amém. Glória a Deus. Então diga para o seu irmão, aproveite agora a oportunidade. Diga para ele: Deus tem uma promessa. O céu para você. O céu para você. O céu para você. Vamos lá, a segunda promessa importante de Deus. Vamos lá? Eu vou perguntar mais uma vez: quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa de Deus? Amém. Vamos lá, a segunda promessa importante de Deus. Abra a sua Bíblia. Deus usou a pastora falando dela hoje. Primeiro, Atos dos Apóstolos, vai lá dizendo. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Atos 1 e 8, texto conhecidíssimo, você conhece mais do que eu. Atos 1 e 8 diz assim a palavra: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Virtude, poder, unção, a promessa de receber a unção de Deus. Amém. Quem quer receber a unção de Deus? Amém. Davi só matou o leão, o urso gigante, por causa da unção. Amém. Glória a Deus. Sansão
Só pegou 300. Pegar uma raposa já não consegue. Ele pegou 300 raposas pela unção. Só levou os portões de Gaza, que pesavam toneladas, às costas pela unção. Só matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento pela unção. Só que Sansão tinha um defeito. Pergunte qual? Não podia ver o rabo de saia. Oh, Deus. Misericórdia. Sansão teve 4 mulheres na vida. Quantas mulheres? 4. Só uma foi fiel a ele. Quantas? Uma. Pergunte qual? A mãe dele. O resto só tribulação. É verdade. Uma traiu ele, a outra prostituta de Gaza, passou a noite com ela. E a Dalila, aquilo lá tinha um caminhão de pombagira. Sansão trocou a sua unção pelos braços de Dalila. Aí a Dalila vai tentando descobrir o segredo. E quando ele diz que o segredo é cortar o cabelo, a Dalila diz: Sansão, aí vem os filisteus. E o texto bíblico diz que Sansão vai falar assim, vai pensar: me levantarei e irei ter outra vez com os filisteus. E o texto bíblico diz que Sansão não sabia que o espírito havia se retirado dele. Deixa eu falar uma coisa aqui séria. Pode pregar bem, pode cantar. Tem muita gente por aí pregando só na técnica, cantando só na técnica. O que faz a diferença é a unção de Deus. Aleluia. Oh, esta é a promessa. Deus quer nos tomar com a sua presença. A promessa da unção. Ei, eu sou pentecostal e eu creio nos dons espirituais. Aleluia. O pregador, era só para ela, era dos apóstolos, era só para Paulo, Pedro e João. Eu vou provar que não. Abra sua Bíblia, Atos 2:39. Atos 2:39. Abra sua Bíblia, Atos 2:39. Vamos lá? Esse texto aqui, o dia que alguém falar assim, os dons espirituais era só para a época de Paulo, Pedro e João, mostra esse texto. Olha só. Porque a promessa, os senhores conhecem mais o texto do que eu, olha só. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Pastor Rubens, se ficasse só até aqui, era só até a outra geração. Mas Pedro continua. E a todos, aqui no todos, entra o Clóvis, o pastor Roberto, o pastor Rubens, entra todos vocês que estão aqui. Glória a Deus. É para mim e para você a promessa de ser cheio da presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem crê nisso? Amém. Esta é a segunda promessa importante de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas há uma terceira promessa de Deus importante. Abra a sua Bíblia. Salmo de número 37 e verso 25. Essa promessa aqui é importante também. Salmo de número 37 e verso 25. Davi. Quem está falando? Davi vai dizer assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que promessa é essa? Promessa da providência. Amém. Levante a sua mão que eu vou dizer algo de Deus. As portas estão fechadas, Deus vai abrir. Amém. Se não abrir porta, vai abrir janela. Amém. Se não abrir janela, vai abrir um caminho no meio do mar. Amém. Se não abrir caminho no meio do mar, você vai andar sobre as águas. Aleluia. Mas vai vir providência. Vai vir providência para a sua vida. Só que crê, adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Providência. Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para o deserto. Para onde? Deserto. Lá no deserto tem shopping center, sim ou não? Não. Eu acho lá que o pastor Rubens tem padaria, restaurante 5 estrelas, sim ou não? Não. Mas lá não faltou comida 40 anos. Ô, glória. Eu penso, a menina israelita adolescente. Mamãe, o que foi? Eu estou crescendo, a saia está ficando curta. Aí a mãe era crente, vamos orar. Ela ora, ela dorme. Não sei, pastor Roberto, se lá no céu tem anjo costureiro. Eu só sei que quando ela acorda de manhã, a saia havia crescido. Porque o nosso Deus é o Deus de providência. Aleluia. Deus tem providência para a sua vida. Oh, glória. Adore ao Senhor.
Aleluia. Essa é a terceira promessa. A promessa da providência. Quarta promessa. Vamos Obrigada, lá? Senhor. Quem está ouvindo Deus falar? Amém. Eu estou sentindo a Aleluia. presença de Deus aqui. Aleluia. Quarta promessa. Aleluia. Eu sinto a Oh, presença. Espírito. Vamos lá, quarta promessa. Abra sua Bíblia, Salmo de número 34 e verso 7. Conhecidíssimo. Salmo de número 34 e verso 7. O salmista diz assim: o anjo do Senhor, quem? O anjo do Senhor. Acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Isso aqui é uma promessa. Promessa de proteção. Hoje vivemos um tempo de insegurança. E um filme de Hollywood fez muito sucesso na década de 90, estrelado por Judy Foster e Forest Whitaker, chamado Quarto Pânico. O que é o Quarto Pânico? Os empresários constroem na sua casa um quarto revestido de aço. Se os ladrões entrarem na mansão, estão protegidos. O pânico tomando conta das pessoas. Eu estava no Rio de Janeiro ano passado, e eu via nas pessoas, os cariocas é um povo abençoado por Deus, mas eu via insegurança no rosto dos cariocas. Insegurança. Pessoas que vivem atrás de cercas elétricas, muros altos. Mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É verdade. Mas eu estava pregando perto de Campinas, tem paulista aí? Ô, gente abençoada. Amém. Perto de Campinas. E eu ouvi um testemunho de um pastor tremendo. Ele contou que perto de Campinas, no final de ano, as pessoas vão para a praia, ali em São Paulo, e as casas ficam vazias. E os ladrões fizeram um arrastão, roubando casa por casa. Mas quando chegaram na última casa e roubaram, a polícia pegou eles. Só que os policiais e o delegado viram algo estranho. Apenas uma casa. Quantas? Uma. Não havia sido assaltada. E o delegado perguntou: por que você não assaltaram aquela casa? Porque lá tinha um segurança, 2 metros de altura, com uma arma. Tentamos até assaltar, mas não tivemos coragem. Aí eles foram conferir. Quando eles estavam chegando na casa para ver se tinha segurança, não acharam nada. O delegado e os policiais, de repente vinha uma senhora de idade, cabelinho branco. Senhora, a única casa que não foi roubada foi a sua. E ela levantou a mão: glória a Deus, aleluia. Era crente. O que a senhora está glorificando a Deus? Não pago segurança nenhuma. Então quem estava aqui? Era o anjo do Senhor. Aleluia. Era o anjo do Senhor. Amém. Ei, Satanás não pode tocar na sua família. Amém. Levante a mão para eu dizer isso. Oh, A tua casa é guardada. Amém. Os demônios não podem tocar na sua família. Amém. Porque Zacarias 2:5 diz que o Senhor é muro de fogo ao nosso redor. E Êxodo capítulo 12, versículo 23 diz que o sangue estava na verga da porta e o anjo da morte não podia tocar. Os demônios não podem tocar em você, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. amém. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Promessa da proteção. Não. O diabo não é bobo porque tem um anjo poderosíssimo. Eu estava indo pregar esses dias, uma tarde da bênção. De repente, eu fui quase atropelado. O motorista sai rindo e diz: a tua proteção é forte, hein? Quando eu cheguei na igreja, Deus levantou um profeta e disse: o diabo tinha um laço, mas eu quebrei. Glória a Aleluia. Deus. O nosso Deus nos livra, porque Ele nos protege. Promessa da proteção. Quinta promessa, e essa aqui é forte, já estou acabando. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Eu estou com vontade de pregar até meia-noite, mas eu quero voltar mais vezes aqui, porque eu gostei de vocês. Não sei se vocês gostaram de mim. Amém. Vamos lá! Quinta promessa importante de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos 9, 15. Eu quero ler apenas a frase central do versículo. Jesus falando com Ananias, depois que Paulo ou Saulo teve um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Olha só o que diz o texto. Jesus falando para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Eu não sou calvinista. Eu amo, eu respeito, tenho amigos calvinistas. Eu sou arminiano. Eu creio na salvação por livre-arbítrio. Eu respeito quem não crê, mas eu sou arminiano.
Só que existe uma coisa chamada soberania de Deus. O quê? Soberania de Deus. Deus é soberano. Não me pergunta lá fora que eu não vou saber te responder. Existem pessoas que Deus tem um plano para salvar? Tem. Deus quer usar? Quer. Mas ela diz, não quero. E Deus, tudo bem. Não quer, não quer. Mas isso é soberania de Deus. Existem outros que Deus quer salvar? Quer. Deus tem um plano? Quer. Ele diz, eu não quero. Aí Deus diz assim, você não tem que querer. Mesmo que você não queira, a minha mão vai te trazer para junto de mim. Me prova isso na Bíblia. Saulo, ele estava perseguindo a igreja. Jesus apareceu para ele e o trouxe para junto de si. Jonas, no Antigo Testamento, quem conhece a história? Fugiu, se escondeu lá no porão do navio. E lá alguém falou assim para ele, o que faz aí dormente? Eu vou dizer, tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora. Você não pode fugir do chamado de Deus. Aleluia. Você pode tentar no mundo, mas você não pode. Você nasceu, você tem a marca de Deus na vida. Glória a Deus. Você não presta mais para o mundo. Aleluia. Mesmo que você queira, você não pode fugir do chamado de Deus na sua vida. Você pode adorar o Senhor por essa palavra. Eu me lembro, amigo meu da minha adolescência. Eu vou desviar, não quero mais saber de igreja. E foi. Chegou no bar, garçom, me dá uma Antártica geladinha aí. Enche o copo. Ele contou pra mim isso. Quando iria levar para tomar aquela cerveja geladinha número 1, a Brahma, que eu não sei, nem quero saber. Quando ia levar? Quando ia? Escuta isso. Quando, eu vou desviar. Quando ele ia levar, uma mão forte. Ele virou para o lado, uma mistura de Mike Tyson e Evander Holyfield. Ei, crente, o que tu está fazendo aí? Aquele armarão forte. Era um camarada que ele tinha evangelizado 2 semanas antes. Oh, Deus. Há 2 semanas atrás você falou de Jesus, eu chorei. Por que você está aqui? Eu quero desviar, não sou mais crente. Não. Eu estou há mais de anos querendo se libertar da cachaça e não consigo. Você é crente? Quer virar caçacheiro? Não. Pegou ele pelo colarinho da camisa e me contava, vem cá, não vai beber não, porque se você beber você vai apanhar uma sua. O cara era forte. Pegou ele, levou para fora, jogou para fora do bar. Quando ele saiu lá fora do bar, o Espírito Santo falou com ele e disse, não adianta, você tem a minha marca. Aleluia. Você não pode fugir do meu chamado na tua vida. Glória a Deus. Há uma promessa, sabe que promessa é essa? A promessa da tua vocação, o teu chamado. Você foi escolhido para fazer a diferença. Se você crê nisso, levanta a mão e adora. Deixa eu terminar a mensagem. Quem está gostando, diga amém. Amém. Eu vou resumir a mensagem. Última promessa, abra a sua Bíblia. Livro do profeta Ageu, texto conhecidíssimo. Ageu 2:9. Ageu 2:9. Vamos lá, vamos ver o que o texto bíblico diz. Ageu 2:9 diz assim o texto: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deixa eu explicar rapidamente. O templo de Salomão era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E diz a Bíblia que quando o templo foi inaugurado, a glória desceu. E os sacerdotes não podiam parar em pé. Eu queria que isso acontecesse nessa noite. Quem queria? Que a glória tomasse esse lugar. Escute isso. Mas os judeus passaram a idolatrar o templo, ao ponto de eles acharem que o templo era indestrutível. Mas, por volta de 600 a.C., Jeremias 26:6, Deus usa Jeremias dizendo que aquele templo seria uma assolação, como foi Siló. Entenda isso. Em 586 a.C., o templo foi destruído por Nabucodonosor. Só que em 539, Ciro conquista a Babilônia e ele faz os judeus voltarem para reconstruir o templo. A história diz que havia 3 milhões de judeus na Babilônia. Quantos?
Sabe quantos voltaram para reconstruir Jerusalém? 50 mil. Aqui tem uma mensagem, hein? Traga para agora. Muitos não querem mais ir para o céu, porque se acostumaram com Babilônia. Babilônia simboliza o mundo, mas o céu te espera. Glória a Deus. Aí os 50 mil sob o comando de Zorobabel voltaram em 539 para reconstruir o templo. Começaram a construir o templo, mas os samaritanos, uma raça mista, se levantou e a obra foi embargada. Levantaram uma calúnia, isso está no livro de Esdras. E a obra foi embargada. Em 520 a.C., Deus levantou 2 profetas. Quantos profetas? 2. O velho Ageu e o jovem Zacarias. E eles animam para construir o templo. E o templo é acabado em 516 a.C. Só que o segundo templo, o templo de Zorobabel, não chegava nem aos pés do templo maravilhoso e suntuoso de Salomão. Só que quando o povo, alguns que estavam ali, tinham 80, 70 anos, e eram garotos, adolescentes, eles viram o templo de Salomão. E quando viram aquele templo que não chegava nem aos pés, choraram e começavam a dizer: nunca mais teremos um templo tão glorioso como o templo de Salomão. Aí Deus levanta o velho profeta Ageu e ele diz: a glória da segunda casa. Aleluia. Porque na primeira casa teve ouro e prata, mas na segunda tem dons espirituais. Porque na primeira casa teve Salomão, mas na segunda vai ter alguém que vai dizer assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios e águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que promessa é essa? Aqui eu termino. Sabe que promessa é essa? Promessa de restauração. Amém. O que é restauração? Recuperar aquilo que foi perdido. Há pessoas que entraram aqui nessa noite que perderam coisas preciosas. Mas eu vim aqui como profeta dizer que 2018 é o ano da restauração. Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para você. Aleluia. Escute isso. Eu conheço um rapaz aqui na cidade de Joinville, pregava a palavra, mas as circunstâncias da vida, ele perdeu tudo. Alguém que pregava todo dia, entrou em profunda depressão, tomando os remédios fortíssimos e ficou 5 meses. Quanto tempo? 5 meses. Sem pregar, vegetando. Escute isso. Aqui em Joinville, 5 meses sem pregar. A mente travou e ele pensava, esse rapaz, que nunca iria pregar mais. Só que Deus usou um amigo dele. Chegou na casa dele e disse: quarta-feira tem um culto numa igreja simples, lá Deus fala. Ele disse: Deus não tem nada mais para mim. Acabou. Acabou tudo. Só falta me enterrar. Acabou. Mas aquele amigo insistiu e ele foi. Numa igreja que tinha que pregar de gravata, ele foi sem gravata, aquele rapaz, 5 meses sem pregar. Barba para fazer, sentou no último banco, como aqueles irmãos estão sentados ali. E o culto começou 7 horas. Entra na boca do leão e sai da boca do leão. Esses hinos abençoados que tem por aí, né? 350 anos depois, o pregador oficial da noite não veio. E o pastor pensou: quem vai pregar? Sou eu? Não. Eu já trouxe o pregador, o orador dessa noite. Quem é? É aquele rapaz sentado no último banco. Não, ele está sem gravata e com barba para fazer. Não importa. Eu quero usar ele. Amém. Eu quero usar ele. Aí o pastor fez prova com Deus, chamou uma irmã e disse: vê se o rapaz tem uma palavra. Só que a irmã que foi chamar o rapaz era uma mulher, um vaso de Deus. Tem vaso de Deus aí? Amém. Quando a mulher chegou para o rapaz, não disse assim: tem uma palavra? Não. Deus quer te usar nessa noite. Porque a obra que Deus tem na tua vida não acabou ainda. Amém. O rapaz aceitou 5 meses sem pregar, tomando remédios fortíssimos. Quando ele pegou o microfone, a glória, a unção, a presença voltou. E aquele culto foi marcado pela glória de Deus. Aleluia. Quando acabou o culto, o pastor disse: Deus acabou de falar comigo. O quê? Uma campanha, 7 quartas-feiras. O rapaz fez, pregou, Deus usou.
É interessante que esse rapaz, ano passado pregou em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Jaraguá do Sul, Barra do Sul. Esse ano ele já pregou em Mondaí, Riqueza. E hoje, 6 de maio, ele está pregando no Auren Palace, Plaza, Hotel. É esse que nos fala. É esse que nos fala. Porque Deus restaura aquilo que você perdeu. Deus restaura porque Ele é fiel. Aleluia. E agora em agosto vai nascer a Cindy, porque Deus é Fiel. Não, você não entendeu. Dá cá. Dá cá. Você não entendeu? Vem cá, Roberto. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui é algo precioso que o Roberto tem. Algo precioso que o Roberto tem, um dom que Deus deu. Mas as circunstâncias da vida fazem ele perder. Mas ele busca Deus. Deus, ele vai dar isso para ele, sim ou não? Sim. Ah, tá fraco. Deus vai restaurar isso para ele, sim ou não? Sim. Só que o nosso Deus é fiel. E o nosso Deus gosta de envergonhar o diabo e calar a boca daquele que fala mal da sua vida. Amém. Deus vai dar isso para ele. Só que para envergonhar aqueles que têm a língua maior que a gravata que os pregadores usam, Deus vai dar isso aqui, ó. Porque o texto diz que a glória será maior. Amém. Deus vai dar em dobro. Deus vai dar em dobro. Aquilo que você perdeu, Deus vai dar em dobro. 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 Quem não disse, levante a mão e adore. Se coloque de pé. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Glória. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Levante as mãos. Eu sei que Deus falou com pessoas aqui nessa noite. Amém. Obrigada, Senhor. Eu sei que Deus falou com pessoas aqui. Deus te trouxe aqui para falar com você. Que você tem promessa. Que Deus quer realizar promessas grandes e extraordinárias na sua vida. Quem crê nisso? Aleluia. Com a permissão do pastor Rubens e do pastor Roberto, eu queria orar pela sua vida. Amém. Você que tem promessa e acredita nessa palavra. Você que, quem sabe, perdeu alguma coisa. Você, quem sabe, está passando por uma luta e uma prova. E até mesmo pensa e diz assim: vem aqui à frente. Vem aqui à frente se você, a palavra falou ao seu coração. Vem. Sim, vem. Vem, serva de Deus. Vem, serva, vem. Se a palavra falou ao seu coração, vem aqui. Tem mais pessoas lá atrás. Vem. Se a palavra falou ao seu coração, aproveite. Deus falou, tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa importante para se cumprir na sua vida. Olha, vou dizer uma coisa forte, hein? Está para nascer. O Isaac vai nascer na sua vida. Aleluia. Deus não tem Ismael para você, Deus tem Isaac. O Isaac vai nascer. O Isaac vai nascer Sara. O Isaac vai nascer Abraão. O Isaac é a promessa de Deus que vai se cumprir. O Isaac está para nascer. Isaac significa riso. Aquele que riu de você, aquele que não acreditou em você, ele vai ter que glorificar quando ele vê o Isaac, o milagre, a promessa se cumprir na sua vida. Levante as mãos. Eu sinto a presença. Tem promessa para se cumprir. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa, serva de Deus. Tem promessa, moça, moço, moça. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa no ministério de vocês.